Jesus veio como o Filho do Deus vivo e veio para cumprir algo que afetaria por toda a eternidade a criação de Deus. Porque ele veio para que nós nos tornássemos a nova criação de Deus. O velho homem só serve para a morte. O velho homem é condenado e tem uma natureza que não pode ser recuperada, mas por meio da fé e por meio do sacrifício de Cristo, nós nos livramos deste velho homem incrédulo, para, por meio da fé, experimentarmos a filiação divina. E Jesus, como filho, ele nos ensinou algo que muda totalmente a situação entre Deus e o homem. Note que por toda a antiga aliança, por todo o Velho Testamento, os judeus conheciam a Deus por meio dos seus mandamentos, por meio da lei, por meio da palavra e das manifestações do seu Espírito. Mas eles não conheciam a Deus como Pai. Somente por meio de Jesus, nós poderemos conhecer a Deus como Pai. Pois Jesus, sendo Filho, fez de cada um de nós filhos, pois nascemos de novo por meio da fé e agora temos um Pai celestial. Veja o que o Filho nos ensinou. No versículo 7 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus disse assim: "E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu." Aqui está a revelação e o segredo dos filhos de Deus. O segredo dos filhos, pois não há nada mais íntimo, real, verdadeiro que um pai. Sendo ele agora aquele que nos gerou de novo pela viva palavra, pela sua própria palavra e vontade, ele é o pai com o qual nós temos um relacionamento vivo, real e verdadeiro. Relacionamento de confiança. E de tanta confiança que nós não precisamos ficar repetindo as nossas orações. Nós passamos a muitas igrejas e muitos irmãos evangélicos que oram de maneira repetitiva, sem perceberem. Fazem orações longas e ficam repetindo sempre os mesmos argumentos. Deus não precisa de nós explicarmos para ele as coisas. Ele sabe mais do que nós. Nós não sabemos nada. Ele sabe tudo. É isso que Jesus está dizendo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, a oração é, na verdade, uma comunhão, uma conversa, como você tem com seu pai. O seu pai, segundo a carne, quando você quer estar com ele, você vai até ele e fala com ele: Pai, é isso ou aquilo? Com Deus é a mesma coisa. E ele já sabe o que nós temos necessidade. A oração é somente uma maneira de expressarmos a ele o que nós estamos sentindo ou o que se passa conosco de uma maneira simples. Há um erro terrível. Há pessoas que repetem orações dos outros. Por quê? Porque não entenderam ainda o que Jesus ensinou. Há alguns que repetem a oração do Pai Nosso como se ela fosse um mantra, mas não entendem ou não têm nenhuma relação com o Pai. São apenas repetidores de palavras que estão na Bíblia.
nós devemos perceber o que o Filho nos ensinou. É porque Jesus é Filho de Deus e ele conversava com Deus o tempo inteiro. Observem nos evangelhos. Jesus está sempre dizendo: Pai, 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 é chegada a hora. Pai, isso está acontecendo por causa deles. Então, ele tinha a consciência plena da presença do Pai. Ele e o Pai eram um. Agora, cada um de nós temos esta bênção, é a bênção única do Evangelho. É para que o Evangelho? Religiosamente, os homens mudaram as Escrituras, mudaram o Evangelho, falsificaram a palavra de Deus. E as pessoas pensam que vão para Deus e vão para o Pai depois que o corpo morre. Isto é um engano. Você tem que ir para o seu Pai agora. O corpo morrer é simplesmente o acontecimento ou o fato de um processo natural por causa do pecado, porque o corpo ainda está morto. Ele não foi ressuscitado nem transformado, ele não está vivo. Ele adoece e ele morre, ele envelhece, ele enfraquece, ele dá defeito e enferma de todas as maneiras. Portanto, não confie no homem, não confie nem mesmo em sua mente quando se trata das coisas de Deus. Precisamos de revelação. E é isso que Jesus está ensinando. O Pai sabe. Então, que Pai é este? Que sabe o que eu preciso. E muitas vezes eu não tenho o que eu quero porque aquilo que eu quero me fará mal. Há pessoas que pensam que se ficarem ricas, elas viverão bem. E não sabem que aquilo que elas querem farão mal a elas. Portanto, vamos perceber o que o Filho nos ensinou. Ele ensinou assim: quando você for orar, quando você precisar de falar com Deus, Ele agora é seu Pai. Você vai dizer Pai. Portanto, é muito diferente. Falar com o Pai é muito diferente. Para se aproximar de Deus, o judeu tinha que sacrificar os animais. Tinha um ritual, porque a carne é imunda, é incrédula. Ela tinha que ser transformada em cinza, simbolicamente falando, apontando para a cruz de Cristo. Agora Cristo já fez o sacrifício, passou pelo altar. E nós com ele também passamos, e o véu se rasgou e agora nós temos acesso ao Pai. É isso que está em Efésios. Agora nós temos acesso ao Pai, por meio de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Alguns, ouvindo a sua carne, dizem assim: nossa, mas quem é que vai falar com Deus? Nós não podemos falar com Deus. Não existe este na terra que fala com Deus. É o contrário. Jesus está ensinando-nos que nós devemos ter um relacionamento íntimo com o Pai, a ponto de nós dizermos a Ele: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Portanto, vamos experimentar a graça e a maravilha de termos acesso a esta pessoa, o Criador do céu e da terra, mais poderoso do universo. A coisa mais importante que você precisa conhecer é este Pai. Se você conhecê-lo, você será a pessoa mais feliz da terra, porque este Pai é santo, verdadeiro e Ele é bom. Bendito seja o Espírito que nos leva e nos guia ao conhecimento da verdade, libertando-nos da nossa prisão mental pobre e pecaminosa. Bendito que vem no nome de Jesus Cristo. Ore, fale com seu Pai, cresça no conhecimento dele, experimente a comunhão com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. É assim que o Filho nos ensinou. Amém.